Senhor, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui como família de Deus. Estamos aqui não só como uma família natural de pais, mães, cunhadas, irmãos, filhos, mas estamos aqui como família de Deus. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para andar na Tua presença. Queremos agora nos sentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz. Ô Senhor, fala conosco, Senhor. Fala comigo, pastora Patrícia. Fala com o pastor José Arthur. Fala com o obreiro Lucas. Com os diáconos Ferrari Dalva. Com os nossos amados irmãos, a Beth, o Wagner. Fala com todos que vão ouvir esta palavra presencialmente, pelo Skype, pelo YouTube, pelo Facebook, Senhor. Ô, Senhor, pelo blog, Senhor, pelo Twitter, Senhor. Ô, Senhor, que vão ouvir esta palavra através de algum meio de comunicação, pelos CDs, Senhor. Senhor, esteja falando a vida de cada um. Obrigada porque a tecnologia pode ser usada para o bem. Enquanto muitos usam tudo isso que eu falei para o mal, nós temos a oportunidade de usar a inteligência que o Senhor deu ao homem para criar esta tecnologia, para poder estender mais e mais a Tua palavra e o Teu amor, Senhor. Oh Deus, muito obrigada, porque a palavra que está sendo ministrada aqui tem chegado lá no Reino Unido, tem chegado lá nos Estados Unidos, sem eu conhecer nem ao menos quem possa estar ouvindo. Muito obrigada por isso, porque o Senhor pode falar a vidas que nós nem conhecemos. Como diz a Tua palavra, lança o pão sobre as águas. Semeia de manhã, à tarde, à noite, não sabe qual dará fruto. Lançar o pão sobre a água, você nem vê quando o pão volta. Talvez nunca mais volte, você nunca mais veja esse pão. Mas importa é que esse pão chegue a quem é necessário. Muito obrigada por isso, porque a Tua palavra é pão precioso, é pão que alimenta, Senhor. Tu mesmo se compara ao pão da vida, o pão que dá a verdadeira vida, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o chamado para ser a igreja que honra a Deus. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de religião. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de religiosidade, estatuto ou qualquer coisa humana. Qualquer ensino puramente humano. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de um povo que está sendo separado para viver aos pés do Senhor Jesus. Independente de que denominação se chame, ou qual o nome que o homem dá, a Bíblia em nenhum momento dá nome para a igreja. A igreja é comparada a um edifício que não é feito por mãos humanas, mas que é construída sobre a rocha que é Jesus. A igreja é comparada a uma família de muitos filhos iguais a Jesus. A igreja é comparada a uma cidade, a uma nação, não feita por mãos humanas, mas feita pelas leis e princípios do Deus vivo. A igreja é comparada à noiva de Cristo, lá em Apocalipse. Tudo isso que eu falei, a qual a igreja é comparada, está na Bíblia. E a igreja, ela é isso. Ela não é um ajuntamento de pessoas seguindo normas humanas. A igreja é o povo de Deus, que ama a Deus, que vive para Deus, por Deus e em Deus. Que vive para agradar ao coração de Deus, que está sendo trabalhado por Deus e de glória em glória sendo transformado à imagem do Deus vivo, que tem o caráter de Deus, que vive a palavra de Deus, que vive aquilo que está no coração de Deus,
que o próprio Deus imprime, independente de poder ou não ler a Bíblia, o próprio Deus imprime dentro da pessoa o que está no coração dele. Essa é a igreja, nos 4 cantos da terra. E essa igreja tem características que honram a Deus. E nós vamos ver algumas delas hoje. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, está no Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. É a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica. Por isso se chama 1 Tessalonicenses, que foi a primeira carta escrita ao povo que se reunia, povo de Deus que se reunia na cidade de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1. Nós vamos usar vários versículos desse texto. Mas eu queria ler ele todo com você antes. Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom, esse texto ele é muito lindo e muito rico. E a primeira coisa que nós vemos na igreja que honra a Deus, independente de denominação, como eu disse no início,
A primeira característica genuína de Deus que nós vemos na igreja e que honra a Deus é uma fé prática. Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 1, de 3 a 4. Aqui está falando que o apóstolo Paulo, junto com os que estavam com ele, estavam orando sem cessar diante de Deus e dando graças, louvando a Deus pela vida dos irmãos lá na igreja de Tessalônica. Porque ouviram falar, testemunho de grande era a operosidade da fé deles. Operosidade da fé. Já diz que é uma fé que opera, que pratica. E fala que por eles também terem essa operosidade da fé, eles também tinham uma abnegação do vosso amor. Eles andavam de tal forma no amor de Deus que eles eram capazes de abnegar muitas coisas para poder expressar esse amor de Deus. E também fala que eles davam graças a Deus pela firmeza da esperança que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Porque mais adiante nós vamos ver, eu li, mas vamos voltar a ler, que eles estavam passando por muitas, não eram poucas, muitas tribulações. Mas eles eram firmes na esperança das promessas que eles tinham no Senhor Jesus. E porque eles eram operosos na fé, tinham um amor abnegado, que levava a uma abnegação, e tinham uma firmeza na esperança em Jesus Cristo, então eles eram amados de Deus na vossa eleição. Eles eram eleitos por Deus. Eleitos por Deus não é que Deus tem queridinhos ou faz acepção de pessoas, que antes mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito amada e mostrando um texto que Deus não faz acepção de pessoas. Quando fala que eleitos são aqueles que reconhecem ser Jesus Cristo o Senhor, então passam a viver uma vida em santidade, separadas para Deus, para agradá-los em tudo. Isso é eleição. Deus, ele é honrado por uma igreja eleita, isto é, uma igreja separada para expressar uma fé prática. Uma fé que age segundo o coração de Deus. Como assim, pastora? Como uma fé prática? É uma fé que pratica as boas obras do amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ninguém é bom porque escolhe ser bom. Você escolhe ser bom porque Deus já preparou a bondade para estar dentro de você. Ninguém dá algo de material para alguém para suprir a necessidade do outro porque só escolhe. É porque Deus colocou em seu coração a generosidade. Então você é generoso porque Deus já colocou dentro de você. Porque tanto querer como realizar vem de Deus. Então ninguém pode bater no peito e dizer, como eu sou bom e generoso. Não, eu sou bom e generoso porque Deus plantou isso dentro de mim. Está na semente que Ele plantou dentro de mim. Por isso que Ele já preparou as boas obras, porque toda bondade, toda generosidade, todo amor, Deus, a essência de Deus é amor, tudo está nele. E quando nós nascemos de novo e Ele vem habitar dentro de nós, tudo que está nele vem habitar dentro da gente. Então nós passamos a ser semelhantes ao Senhor. Pela fé, nós passamos a ser semelhantes ao Senhor. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Mas você escolhe viver o que ele criou ou não. É uma escolha. Você pode ter dentro de você
a generosidade e não colocá-la em prática. Por isso que fala operosidade da fé, porque você pode ser, entre aspas, uma pessoa que tem fé, mas não colocar essa fé na prática. E de nada adianta. Nós vamos ver, abre lá em João 9:4, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus está falando. É necessário que todos nós façamos as obras daquele Deus que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que está na tua mão para o fazer, faça. Você não sabe o dia de amanhã. Se está na tua mão perdoar, perdoe. Se está na tua mão não falar mal de ninguém, não fale. Se está na tua mão compreender o outro com as suas debilidades e amá-lo a si mesmo, faça-o. Se está na tua mão ter paciência com o outro, tenha. Se está na tua mão dividir o que você tem com aquele que não tem nada, faça-o. Porque uma fé sem obras é morta. Ninguém é salvo pelas obras. Mas também sem fé, sem obras, a fé é morta. Vamos abrir lá em Tiago 2. Tiago vem depois, está no Novo Testamento e vem depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2. Tiago 2,18, olha o que diz. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É a mesma coisa, está na Bíblia isso, eu não vou ler. Mas o próprio Jesus conta a historinha do seguinte. Não foi Jesus, na realidade foi o apóstolo Paulo, né? Inspirado por Jesus. Que adianta o irmão chegar para você e falar que está tendo uma necessidade? Eu estou colocando nas palavras de hoje. Meu marido já está procurando onde está isso. Que adianta você ver alguém passando necessidade e você bater nas costas, vai em paz, irmão, Deus te abençoe, e você não fazer nada? Que tipo de fé é essa? Você ver alguém chorando, Deus te console, virar as costas e ir embora. Ou você vê alguém triste, desanimado, quase caindo no abismo, e você falar, Deus te guarde, virar as costas e ir embora. Está em Tiago? Vamos ler junto. Tiago, capítulo 2. 14 a 16. Vamos, não está aí na apostila, mas me aprove ler. Tiago, capítulo 2, 14 a 16. Olha, ele diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, alto lá, quero chamar a atenção, aqui está falando do irmão ou irmã. Significa que um filho de Deus pode estar precisando de roupa e de alimento. Então não é pecado um filho de Deus passar necessidade. E quando diz a palavra, nunca vi um justo passar fome, é porque um justo vai ter alguém que Deus vai tocar para trazer a ele. Então essa teoria maldita que entrou no meio do povo de Deus dizendo que quem é crente não passa necessidade é mentira. Deus, em toda a sua riqueza, supre as minhas necessidades através de quem? Do outro irmão que tem e é tocado por ele. Então, continuando a ler. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, isso não é vergonha para ninguém.
E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. E na versão do King James diz assim, no versículo 16, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que isso adianta? Está na Bíblia. E ainda em Tiago 2, versículo 24, diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E no versículo 26 diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O interessante disso é que você é salvo pela fé no que Jesus fez na cruz. Mas você permanece salvo pelas obras que você faz. Porque obras não fala só da prática do amor para o com o outro. Obras fala quando você escolhe ser manso. Quando você escolhe ter domínio próprio. Não sai estourando com todo mundo. Quando você escolhe ser humilde. Quando você escolhe ter uma resposta branda. Quando você escolhe amar a todos cordialmente e a suportar a todos em amor. Quando você escolhe abençoar a todos e não amaldiçoar ninguém. Quando você escolhe não fazer fofoca. Não se meter em intrigas. Não viver fofocando da vida dos outros. Isso tudo também é obras. Porque quando você escolhe viver segundo o coração de Deus, você está vivendo a obra do coração de Deus. Exatamente, minha mãe me lembrou aqui, muito bem lembrado, quando você escolhe chorar com os que choram e rir com os que estão sorrindo. Porque há aqueles que se dizem cristãos que quando o outro tem a vitória, ao invés de se alegrar com o outro, tem inveja. Pastora, que isso? Isso tem dentro daqueles que se dizem cristãos? Tem. Por que ele foi chamado por Deus para ser pastor e eu não? Inveja. Ainda tem a coragem de dizer que é inveja santa. Inveja só existe inveja maldita, santa não existe. Essa é a fé prática. É a fé que pratica um amor doador, um amor que se importa em abençoar vidas com liberalidade. E liberalidade não é só abrir mão do material, é abrir mão do seu tempo, é abrir mão do seu sono. Eu posso dormir 8 horas, mas quando alguém está precisando de mim, eu abro mão até do sono e durmo menos para poder ajudar aquela pessoa. Eu abro mão de passear no shopping para ajudar o meu irmão a fazer uma mudança e arrumar o seu apartamento. É abrir mão. É não ser egoísta. É uma fé que não é egoísta, não é egocêntrica. Uma fé também que não desanima, não esmorece, não recua, não nega a vontade de Deus. Tá difícil? Tá, mas eu não vou voltar atrás. Como nós cantamos juntamente com o Juliano Som. Há uma promessa que os problemas vão ter fim, mas enquanto esse dia não chegar, eu louvarei. Aleluia. Eu permanecerei em Deus. Eu não vou recuar. Isso também é uma prática. É uma prática de avançar, de perseverar, de esquecendo para trás o que fica, eu prossigo para o alvo de fazer a vontade de Deus, para o alvo de andar com Deus, para o alvo de amar segundo o coração de Deus. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 6, 18 a 19. 1 Timóteo 6, 18 a 19. Olha o que diz lá.
Vem depois de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo 6, 18 a 19 diz o seguinte. 1 Timóteo 6, desculpa, estou errada, 18 a 19, agora vou ler. Aqui está falando acerca dos ricos. Está dentro do contexto daqueles que eram ricos, porque na casa de Deus sempre vão haver os pobres e os ricos, como toda a sociedade. Dentro da casa de Deus não é diferente. E um não é melhor do que o outro. Deus não ama o rico e despreza o pobre. Pelo contrário, Deus dá mais honra àquele que não é considerado como honra diante dos homens. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que exortasse aos ricos, porque muitos dos que estavam na casa de Deus e eram ricos estavam colocando seu coração na riqueza. E a raiz de todos os males é o coração na riqueza. E aí ele fala aqui no versículo 18, eu quero que os ricos, mas aí é para todos, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Não é o tesouro que a traça e a ferrugem vai corromper, não. É o tesouro da generosidade, da santidade, da bondade, do amor, que é um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A operosidade da fé fala de uma fé que tem a prática de fazer o bem, a prática de fazer as boas obras de Deus e ter isso como uma maior riqueza que possa haver aqui na terra. Irmão, qual é a sua riqueza? Minha riqueza é a prática de boas obras. Irmão, quanto tem na sua poupança? A minha poupança é a prática de boas obras. Mas você não está juntando? Não. Porque o pouquinho que me sobra, eu gasto para a obra do Senhor. Eu invisto em vidas. Eu não sei o dia de amanhã. Aí, no outro dia, eu estava até conversando com meu marido. E quando eu ficar velhinha? Se o Senhor permitir que eu fique num asilo bem pobrezinho, junto com outros velhinhos, eu vou continuar pregando para os velhinhos. A minha vida aqui é um ponto numa reta sem fim. A minha vida não são esses 80 anos, 90 anos que eu passo aqui. Isso é muito passageiro. A nossa vida é uma eternidade. É uma fé que aprende a repartir. Eu penso sim no dia de amanhã. Eu penso no dia de amanhã o quanto eu pude abençoar vidas. E o quanto eu semei no Senhor. Eu não tenho medo do amanhã. A palavra de Deus viva, um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Mateus 25, Evangelho de Mateus 25. É o primeiro evangelho escrito por Mateus, inspirado por Deus. Foi um dos discípulos do Senhor Jesus que andou com ele. Mateus 25, 31 a 40. Mateus 25, 31 a 40. Olha o que diz. Eu creio que a igreja que se diz igreja deve ter passado liquid paper nesse texto. E eu estou falando para a igreja que se diz evangélica. E eu não tenho medo de ser perseguida, porque a palavra de Deus diz que aqueles que quiserem viver piedosamente, segundo o coração de Deus, serão perseguidos. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ser presa, eu não tenho medo de ser torturada, eu não tenho medo de... Os meus irmãos estão sendo decapitados e mortos pelo povo islâmico. É só você abrir o YouTube e ver as cenas grotescas.
Estão cortando a cabeça, estão enterrando os nossos irmãos na terra e apedrejando eles até a morte, porque eles não negam Jesus. Eu não tenho medo da morte, pode me enterrar, me apedrejar, me esquartejar, eu vou para o céu mesmo. Negar Jesus eu não vou, na força dele, e nem negar a palavra dele. Mateus 25, 31 a 40, olha o que diz. Quando vier o Filho do Homem, está falando de Jesus, na sua majestade, porque Jesus vai voltar. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu, está sentado à direita de Deus Pai. Há textos na Bíblia que mostram isso. E ele vai voltar. E tudo está caminhando para isso. E diz aqui, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na presença dele. E ele separará uns dos outros. Não é que ele faça acepção, mas aí é o julgamento. E aí ele vai ter que separar. Porque a palavra de Deus diz que ele não faz acepção, mas ele julga cada um segundo as suas obras. Nós vamos ler ainda esse texto. E diz aqui: e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei Jesus, aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, presta atenção, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes, estava enfermo e visitaste, preso e foste ver-me. Então eles perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou te vimos nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E se você ler, eu não vou ler, se você ler até o versículo 46, a recíproca é verdadeira. Cada vez que você não faz, você está deixando de fazer ao próprio Senhor Jesus. E ele não vai poder dizer: vinde benditos do meu Pai. Não, eu não vos conheço. Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, você não foi me visitar. Eu estava enfermo, você não foi me ver. Mas Jesus, quando que nós não fizemos isso? Quando vocês negaram isso àqueles que eu amo. Quando vocês não investiram a vida de vocês em vidas. Quando vocês não abriram mão das suas próprias vidas para poder fazer isso. Quando naquela tarde você tinha a opção de passear no shopping ou de visitar o irmãozinho que estava doente, mas passear no shopping era mais precioso e mais prazeroso. E você pensou primeiro em você. Quando que fazer aquilo que lhe agrada é mais prazeroso, está acima do que amar o próximo. Quando que pegar um ônibus, saltar na taquara e andar 5 quarteirões a pé, porque não tinha ônibus, para ir fazer o culto na casa de uma irmã, tem mais valor do que ficar em casa vendo uma televisão.
é a fé que pratica o amor. E a prática desse amor leva à posse do reino. Vinde, benditos, e tomai posse do reino que já estava preparado, do governo de Deus que já estava preparado, da vida de Deus. Nós somos salvos pela fé no que Jesus fez na cruz. Ninguém é salvo porque pratica boas obras. Mas nós permanecemos salvos se vivemos na prática do amor de Deus como discípulos dele. Não tem como você dizer, eu sou salvo e viver egoisticamente só para você. Que tipo de salvação é essa? Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Se a árvore não dá bons frutos, ela é cortada pela raiz, lançada no fogo e queimada. Está escrito na Bíblia. Você diz que é uma árvore plantada em Deus. Cadê os seus frutos? E esses frutos não são só a prática de boas obras, como um proceder santo, segundo o coração de Deus. Porque não adianta praticar boas obras e viver de uma forma não santa. Eu divido, eu pego o meu salário, tiro uma parte e ajudo os pobres. Mas eu minto, eu falo mal do outro, eu xingo o outro, eu engano, eu fico com troco que não é meu. O que adianta? É prática de boa obra e caráter santo. Isso é viver as obras de Deus. E não é impossível, porque se a palavra de Deus diz, sede santos como Deus é santo, está no imperativo, sede. Deus seria muito injusto se pedisse a nós algo impossível. Em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que estava sendo treinado para liderar uma igreja local. 2 Timóteo 3, 16 a 17, olha o que diz. Toda a escritura, e a escritura fala da Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí, para aí. Não, eu fui ensinado, repreendido e corrigido e educado na justiça de Deus, e agora eu vou ficar paradinho esperando Jesus voltar? Não. A fim, 17, a fim de que o homem, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito, isto é, maduro em Deus, e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Mostra que a prática da boa obra, ela tem respaldo do que está no versículo 16. Quando você estuda e anda na palavra de Deus, quando você repreende, se deixa ser repreendido, corrigido e educado na justiça de Deus. Quando você permite isso, então você anda na prática de boas obras. Essa é a primeira característica da igreja, do povo de Deus que honra a Deus. A segunda ela é autêntica e vai além do discurso. Ela é autêntica e vai além do discurso. Volta lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que foi o texto áureo, né? O texto base da palavra. 1 Tessalonicenses 1,5, olha o que diz. Aqui está falando que o apóstolo Paulo, junto com os outros irmãos que estavam com ele, chegaram lá na igreja de Tessalônica para ministrar o evangelho. E fala aqui, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Está colocando para entender melhor. Ele está dizendo aqui, quando nós fomos pregar o evangelho no meio de vocês, a gente não foi pregar só um lindo discurso, só palavra. Não, esse evangelho foi manifestado pelo poder do Espírito Santo e
foi testemunhado pelo nosso procedimento no meio de vós. Um procedimento santo e cheio do amor de Deus. É a mesma coisa que você chegar e falar para o outro: olha, Deus te ama e você deve amar o próximo. Você está ensinando a palavra. Aí no dia seguinte, aquela mesma pessoa está lá do teu lado, lá no trabalho. Aí vem o patrão e fala assim: olha, hoje eu quero que você fique um pouquinho, mais uns 20 minutos me ajudando. E o patrão dá as costas e você pragueja: ah, mas que droga, logo hoje que eu queria sair cedo. Ah. Aí o outro que ouviu ontem você falar que você deve amar a Deus e amar o próximo, e o próximo inclui seu patrão, vai dizer: que tipo de evangelho é esse que ele fala e não vive? A igreja, ela tem que ser autêntica, que vai além do discurso. Deus é honrado por uma igreja que vive o evangelho do amor além do discurso e da teoria. Que vai além de um evangelho que fala bonito. A pessoa pode ter o dom de falar bonito e engabelar todo mundo. Não, eu agora... aquela voz doce, macia, com palavras bonitas. E às vezes aquele irmãozinho que mistura plural com singular, feminino com masculino, não tem nenhuma concordância verbal, troca as palavras, mas o testemunho dele é cheio do amor, de veracidade, de santidade, e coloca o que tem discurso bonito no chinelo. Mais uma vez eu digo, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Essa prática do evangelho, ela é totalmente dependente do Espírito Santo também. Não adianta dizer: agora eu vou praticar na minha força. A partir de hoje eu vou ser bom, generoso, vou ter um falar santo. Muito bem, você escolheu. Mas se for na tua força, não vai dar em nada, vai morrer na praia. Porque o operar, o querer, vem de Deus. E o realizar vem de Deus. Ele coloca o querer no seu coração. E o que você faz com esse querer? Você escolhe ou não. No momento que você corresponde a esse querer, escolhendo o que quer, aí ele te capacita a fazer. Tipo, você chega diante de Deus: Deus, eu sou explosivo. Tenho sangue quente, saio falando, isso está errado. E eu reconheço que eu preciso ter domínio próprio no meu falar e mansidão. Mas na minha força eu não consigo, eu quero e não consigo. O Senhor já colocou o querer no meu coração e eu correspondo, me uno ao seu querer. Vem então, me capacita. Vem então, me ajuda, porque na minha própria força eu não posso, eu sou dependente de Ti, Espírito Santo. Eu sou dependente do Teu operar. Eu me uno ao Teu querer e eu me uno ao Teu operar para que eu possa viver essa realidade. Vamos abrir em Romanos 13. Pode deixar que eu não vou passar do horário. Se eu tiver que parar esta palavra antes de terminá-la, eu paro e ministro ela em outra etapa. Vamos ver se nós conseguimos. Romanos 13. Romanos 13, de 12 a 14. Romanos, a carta escrita à igreja que se reuniu em Roma, escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos 13, de 12 a 14, diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Está falando do dia da volta de Jesus. Vai alta a noite é que o mundo está indo de mal a pior. Quem discorda não vê noticiário. Quem discorda não vê como está a política. Quem discorda não vê como as famílias estão sendo destruídas. Quem discorda não vê o aumento do número de drogados, de homicídios, de assassinatos. Vai alta a noite, isto é, a coisa está indo de mal a pior. E vem chegando o dia, porque se aproxima o dia de Jesus voltar.
Deixemos, pois, as obras das trevas. Significa que trevas também preparou obras para que quem quer andar nelas anda. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Ainda que vai estar alta a noite, ainda que o mundo esteja indo de mal a pior, você não precisa andar como o mundo está andando. Você pode escolher estar andando como se estivesse vivendo em pleno dia, isto é, na luz de Deus. Não em orgias e bebedices. E orgias e bebedices não é só você ir lá pro bordel fazer sexo com 10 mulheres e beber até cair pelo chão. Você pode estar envolvido em orgias e bebedices com as coisas deste mundo, com os princípios deste mundo, com consumismo, com a falta de amor, com egoísmo. Isso também está bêbado com as coisas deste mundo. Então, versículo 3, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. Para você não andar dessa maneira, você precisa se revestir de quem? Do Senhor Jesus. Não é na tua força. Você tem que estar revestido do poder e do amor do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne, isto é, para o pecado, no tocante às suas concupiscências, os seus desejos lascívios e incontroláveis. Meu marido deu aqui a King James para mim ler, que diz, os mesmos textos dizem assim: a noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas, ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer o desejo da sua carne. Está bem claro aqui. Eu estou lendo a Bíblia, irmão. Eu estou lendo a Bíblia. Agora, se você não crê na Bíblia, é outra história. Mas eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou lendo a história Conto de Fadas da Cinderela. Eu estou lendo a Bíblia. Essa prática do Evangelho, essa prática na igreja, ela vai além do belo discurso. E fala de se revestir das armas da luz de Deus, que fala do caráter de Deus, de escolhas segundo a vontade de Deus, fala de andar dignamente, andar na luz de Deus. Abre lá em 2 Tessalonicenses, vai um pouquinho mais adiante, você está em Romanos, passa Gálatas, passa Filipenses, passa Colossenses, passa 1 Tessalonicenses, você chega em 2 Tessalonicenses, que é a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que se reunia na cidade de Tessalônica. 2 Tessalonicenses 2, de 16 a 17, diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, graça onde? Em Jesus Cristo, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. A prática, além do discurso, ela confirma a nossa condição de filhos amados de Deus, que vive na esperança e na graça que vem dele. Por isso os nossos corações são consolados, então a nossa vida é confirmada pela prática da boa obra, firmada na boa palavra. 1 Pedro 1, 15 e 17. Mas lá para o finalzinho. Hebreus, Tiago. Primeira epístola de Pedro. Primeira carta de Pedro. Escrita por Pedro. Por isso se chama primeira carta de Pedro.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz assim: pelo contrário, eu vou ler desde o 13, do 13 ao 17, olha o que diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, é quando Jesus Cristo voltar. Como filhos da obediência, obediência a quem? A Deus. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um vai dar conta de si diante de Deus, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que eu falei, peregrino é que passa pouco tempo. Peregrinação é o breve tempo que a gente passa aqui na terra. Mas ainda assim precisamos viver com temor. Porque esse breve tempo que nós passamos aqui na terra tem o poder, através das nossas escolhas, de ditar toda a nossa eternidade. Isso é de muita seriedade. Como procedemos e as escolhas práticas que fazemos é de muita seriedade diante de Deus. Lucas 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 6, 46 a 48, olha o que diz. Eu hoje brinquei com meu esposo, com meu filho, na hora do almoço. Falei, o Senhor, antes de nós começarmos a comer, quer fazer uma pergunta para a gente. Aí tu, qual? Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou alicerce sobre a rocha. Hoje no estudo foi falado que nós somos um edifício edificado sobre a rocha, que é Jesus. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Significa que crente passa por enchente, que crente passa por tempestade, que crente passa por rios batendo, hein? Mas não é abalado. Por quê? Porque foi construída sobre a rocha, por ter sido bem construída. E quem vos está pregando agora, pastora Patrícia, não é melhor do que ninguém, mas tem uma certa experiência. Eu já passei por muitas tempestades. Fiquei triste, chorei, mas não fui destruída. Porque eu sou a bambambam? Eu sou espiritual au? Não. Porque eu coloquei os meus olhos em Jesus e firmei os meus pés na rocha, que é Jesus. E ai de mim, que não tivesse feito isso. Os 3 meses que eu fiquei com meu filho na UTI, eu teria sido destruída de tamanha dor que eu passei ali. O período que eu passei em Maricá, passando necessidade de comida, sem o meu marido presente, trabalhando aqui, passando necessidades, eu teria sido destruída. As tantas cirurgias que eu já sofri, a cirurgia que eu retirei o rim, que foi extremamente dolorosa, a recuperação, eu já teria sido destruída.
A obesidade mórbida que eu passei, que é uma doença. As várias discriminações que me levavam a chorar noites inteiras. Eu teria sido destruída. Por que eu não fui? Porque eu sou melhor? Não. Porque eu coloquei os meus pés na rocha, que é Jesus Cristo. Esse é o diferencial. Um proceder obediente a Deus e segundo o seu coração é uma edificação diária da vida cristã e o alicerce para permanecermos em Deus. Eu pegava o meu filho na incubadora, cheio de fio, pequenininho, parecia um pedacinho de carne morta. Enrolava no paninho, botava pertinho de mim e ficava falando para ele: Deus te ama, filho. Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui, mas você não vai ficar aqui. Deus tem um chamado na sua vida. Ele te ama e eu cantava louvores para ele. Eu lembro disso chorando. O que meu filho é hoje é fruto de semeadura. Eu poderia praguejar, falar: poxa Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não. Doía, mas eu adorava. É uma escolha. Murmurar ou agradecer é uma escolha. Praguejar, amaldiçoar ou abençoar é uma escolha. 1 Pedro 3, de 10 a 12. 1 Pedro 3, de 10 a 12. Diz assim. 1 Pedro 3, de 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Palavras são sementes, palavras são sementes. Pense antes de falar. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Que falem para destruir o outro, para denegrir o outro, para magoar o outro. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem são os justos? Os que vivem, que nós acabamos de ler, na força de Deus. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqueles que escolhem praticar o mal. Aí vem aquele: ah, pastor, eu não roubo, não fumo, até de cor. Dá até pra fazer uma musiquinha. Eu não roubo, não fumo, não bebo, não minto, sou um bom pai, sou uma boa mãe. Então, tudo bem. Deus vê o coração. Isso tudo é aparência. Aparência numa sociedade. Mas Deus está vendo o que está no coração. Porque você pode não fumar, não beber, não mentir, ser um bom pai, uma boa mãe, e não estar fazendo a vontade de Deus na sua plenitude. Como assim, pastor? Você pode não estar amando ao próximo como a ti mesmo. Você pode não estar chorando com aquele que está chorando. Você pode estar fazendo coisas boas com motivações erradas.
Porque tem gente que pratica o bem porque se sente bem. Porque se não se sentisse bem, não iria praticá-lo. É a motivação errada. Porque em nenhum momento na Bíblia diz, praticai o bem porque você se sente bem. Não. Praticai o bem, se sentindo bem ou não. Vai visitar o enfermo, com vontade ou não. Vai dividir com quem não tem, querendo ou não. Mas aquele casaquinho que eu amo tanto. Quantos casaquinhos você tem? Eu tenho 6 casaquinhos. Aham. Quantos braços você tem? Eu tenho 2. Aham. O outro tá com frio. Ah, mas eu gosto tanto dos meus 6 casaquinhos. Eu vou ter que dar um? É, né? Aí você dá lá assim, quase rasgando teu coração. Ou quando você dá o que sobra. Tá me sobrando, então eu dou. Se me faltar, não dou não. Porque primeiro eu. Eu compro as minhas roupinhas numa lojinha mais barata. E eu tenho deixado de ir comprar nessa lojinha mais barata e desviado o dinheiro que me sobra um pouquinho para comprar nessa lojinha mais barata para comprar CD e gravar a palavra para poder abençoar as vidas. Estou me vangloriando? Não, estou dando um exemplo. É tirar para abençoar. Eu deixo muitas vezes de fazer algo para mim para poder ter para fazer a obra de Deus. É o amor que não é egoísta. Primeira Coríntios 4:20. Eu estou querendo levar o povo de Deus a pensar. Deus nos deu uma cabeça para pensar. Pensar. Vamos pensar na palavra de Deus. 1 Coríntios 4:20. Olha o que diz. 1 Coríntios 4:20. Primeira Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O poder do amor de Deus fluindo através da sua vida. Lá em 1 João, não vou ler, o apóstolo João, ele fala assim, filhinhos, não amemos só de palavras, mas em prática e em verdade. Efésios 5, eu já estou quase terminando. Vamos abrir em Efésios 5. Durante muito tempo se teve medo de falar sobre a prática de boas obras, como se isso fosse desvirtuar você da salvação pela fé. Mas não, você é salvo pela fé, mas mostra essa tua fé em Jesus Cristo pela prática de boas obras. Eu estava ouvindo hoje e eu vou falar. Cara, não estou nem aí. Eu estava ouvindo hoje um programa da Igreja Adventista, no canal Novo Tempo, excelente, maravilhoso, deixa de ser preconceituoso. E o pastor lá estava falando o seguinte, que eu chorei porque Deus está falando em todo canto. Ele estava falando o seguinte, a geração de hoje vai fazer diferença não por causa dos títulos, das posições, do poder, de ser conhecido ou famoso, mas pela prática do amor. De amar aquele que trabalha com você, daquele que estuda com você, de amar o seu patrão, amar os seus colegas de trabalho, amar o teu vizinho. Vou dar um exemplo.
Uma vizinha aqui minha, muito amada, está sem gás, porque está com vazamento e está caro para consertar. Ela está sem dinheiro no momento, está esperando o dinheiro chegar e lacraram o gás dela. Ela tem um filho, ela precisa cozinhar. Ela não pode ficar comprando comida, é mais caro. E ela está cozinhando aqui em casa. Ontem eu saí para levar meus pais para passear um pouquinho no shopping. Eu deixei a chave do meu apartamento na mão dela e ela ficou aqui na minha cozinha cozinhando. Isso é prática de boa obra. Ser hospitaleiro. Abrir a sua casa. Ih, mas ela está gastando o teu gás. E daí? A igreja precisa voltar a praticar boas obras e demonstrar de forma prática o amor de Deus. Acorda, igreja. Para de ser teórica. Para de devaneios. Para de ter um discurso bonito que não convence mais ninguém. Não adianta, liderança, você pregar de púlpito o amor e não viver o amor. Chega de hipocrisia. Não está vendo que a igreja está fazendo vergonha? Pelo seu mau testemunho. Às vezes alguém que não se diz evangélico tem mais amor do que você que se diz evangélico. Efésios 5, de 1 a 21, diz assim. Vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Andai, fala de uma prática. Você não está estático no amor, você anda em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Aí tá lá o irmão com outro irmão. Ah, ninguém tá vendo, vou te contar uma piadinha indecente porreta. Aí tá lá o irmãozinho na internet, que vai na igreja todo domingo, depois vai pra internet pra ficar vendo mulher pelada. É. Mas Deus tá vendo o coração. Você pode enganar a homens, não a Deus. Nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, conversar sobre a vida alheia, debochar do outro, conversas indecentes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que tem que sair da sua boca? Ações de graças. Falar das coisas de Deus, do amor de Deus, do quanto Deus tem operado. Falar abençoando o outro, elogiando o outro. Começa a olhar para o outro procurando algo bom. Aí tá lá a irmãzinha, chega com o cabelo cortado, não ficou lá muito legal. De repente o cabelo dela maior tá mais bonito. Aí você olha, ai irmã, por que você cortou o cabelo? Ficou horroroso. Por que você não chega... Ô, amada, cortou o cabelinho, né? Ficou mais fresquinho. Mas quando crescer, né? Fica também bonito. Você é tão bonita que você fica bonita da mesma forma. Porque você é uma obra de arte de Deus. Ou se não quer falar isso, fica calada. Perdeu a oportunidade de ficar calada. Seja que for bom para edificação que saia da sua boca. Aí continua aqui. Versículo 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento. Avarento é aquele que é apegado ao dinheiro. Que é idólatra. Idolatrar não é só imagem de escultura não, meu querido.
Idolatrar é adorar seu carro, é adorar sua roupa, sua posição social, a sua inteligência, é adorar você mesmo. Isso também é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, que eles, os que escolhem desobedecer, que escolhem viver todo errado. 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor Jesus. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices. De repente você não está praticando, mas está sendo cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Eu estou vendo que o meu irmão está andando em mentira. E a palavra de Deus corrige em amor. Aí ele está andando em mentira. Cada um por si, Deus por todos. Eu não tenho nada com a vida do meu irmão, ele que se ferre, portanto que eu não ande de mentira. Não é assim. Porque aí você está sendo cúmplice com a mentira dele, porque você está vendo, Deus te mostrou, e no momento oportuno você pode chegar, abraçá-lo, chorar com ele e dizer: oh amado, o que você está fazendo vai te destruir. Eu posso orar, eu posso ajudar você. Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, luz de quê? Luz de Deus, se tornam manifestas. Não pense que nada que está em oculto vem à tona. Tudo vai vir à tona, nada vai ficar escondido para sempre. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes. Está falando para a igreja. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Como é que você está andando? Não como nécios, loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o que disse: os dias são maus, vai de mal a pior. Você tem que remir o tempo, isto é, aproveitar todo o tempo para amar a Deus, amar ao próximo e fazer a vontade de Deus. 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. O que tem que sair da sua boca? Salmos a Deus, hinos de louvor, entoando e louvando a Deus de todo o coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Só tem miojo para comer hoje? Dou graças por esse miojo. Eu só tenho um par de sapato, eu dou graças por esse par de sapato. Dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou parar aí. O restante da palavra eu vou continuar numa próxima oportunidade. Vou transformar essa palavra em duas partes, que as palavras que Deus tem trazido são longas, porque eu fico horas e horas aos pés do Senhor, ouvindo Ele, aí Ele vai falando, e eu vou anotando, e elas se tornam longas, mas nós vamos continuar esta palavra. Mas ouça de novo, essa palavra foi gravada, você tem oportunidade de ouvi-la de novo. Ouça essa palavra de novo, até que isso se torne vida dentro de você. E você seja transformado pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui, antes de orar, nós vamos orar, mas eu quero deixar para você que vai ouvir esta palavra no YouTube, ou no Facebook, ou no Skype, ou através do e-mail, ou qualquer outra meio de comunicação. Nós temos um e-mail, o e-mail é Jardim de Deus Pati, tudo letra minúscula e juntinho, Jardim
de Deus, Pati com Y no final, @gmail.com. Se você quiser nos achar no Facebook, coloque Jardim Regado e você vai ver a foto da pastora Patrícia e do pastor José Arthur abraçadinhos. Jardim Regado no Facebook. No Skype, o endereço de e-mail é mrmoura65@gmail. Repetindo, o e-mail do Skype é mrmoura, mrmoura65@gmail.com. E o que você acha no endereço ali, né, no nome é José Arthur e Patrícia Moura. E o nosso telefone de contato é o meu celular Oi, que é 984392720. Eu não tenho medo de dar. Não sei nem onde vai parar esse telefone. Mas glória a Deus. O código é 21, Rio de Janeiro. E o celular é 984392720. É também o telefone do WhatsApp. Se você quiser me achar no WhatsApp, é por esse telefone também. Amém? Vamos orar. O que não falta é contato. Vamos orar. Pastor José Arthur, você pode vir orar? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra jamais volta vazia. Porque a Tua palavra é a espada que corta, Pai, e discerne os sentimentos, as emoções, os pensamentos de cada ser humano, meu Pai. Que nós possamos viver a Tua palavra. Nós queremos sair da teoria para a prática. Nós queremos a cada dia, Senhor, fazer-se cumprir a Tua promessa, que o Teu nome seja glorificado e que Teu Evangelho seja espalhado por toda a terra, meu Pai. Sejamos realmente pequenos cristos que vão levar a cada parte dessa cidade, da cidade do meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo, minha irmã, a Tua palavra verdadeira e justa. Nos ajude, Pai. Temos muitas dificuldades, temos muitas limitações, mas o Senhor pode nos ajudar. Muito obrigado por essa noite, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.